Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Lucas Fagundes e nesse vídeo eu vou resolver a questão de número 128 da prova do Enem 2021 com o tema densidade e relação com concentração de soluções. Vamos dar uma lida juntos na questão? A gente tem o seguinte, o alcoolômetro Gay-Lussac é um instrumento destinado a medir o teor de álcool em porcentagem de volume de soluções de água e álcool na faixa de 0 graus Gay-Lussac e a 100 graus Gay-Lussac. Algumas pessoas falam Gay-Lussac, eu não sei exatamente qual é a pronúncia correta. Com divisões de 0,1 graus Gay-Lussac. A concepção do alcoolômetro se baseia no princípio de flutuabilidade de Arquimedes, semelhante ao funcionamento de um densímetro. A escala do instrumento é aferida a 20 graus Celsius, sendo necessária a correção da medida caso a temperatura da solução não esteja dentro da temperatura da aferição. É apresentada parte da tabela de correção de um alcoolômetro com a temperatura. Então você tem aqui, olha, esse alcoolômetro ele é padronizado para 20 graus Celsius, mas as mudanças na temperatura elas podem gerar mudanças no cálculo, no valor da concentração que vai ser medida. Então você vai precisar padronizar isso. Tá? É necessária a correção da medida do instrumento, pois um aumento da temperatura promove, letra A, aumento da dissociação da água, letra B, aumento da densidade da água e do álcool, letra C, mudança no volume dos materiais por dilatação, letra D, aumento da concentração de álcool durante a medida e letra E, alteração das propriedades químicas da mistura álcool e água. Olha, vamos lá. A gente pode eliminar algumas alternativas bem óbvias aqui. Primeira, que é muito fácil de eliminar, é o aumento da concentração de álcool durante a medida. Porque se você aumenta a temperatura, olha o que acontece com a concentração de álcool. Então, olha, você vai ler aqui 35, mas na verdade a concentração é 33. Então a concentração, na verdade, ela diminui com o aumento da temperatura. Tá certo? Então, essa daqui ela é tranquila de eliminar. Alteração das propriedades químicas da mistura água e álcool. Água e álcool eles formam uma mistura que vai interagir ali, as suas moléculas, por interação de hidrogênio. O que vai acontecer é, com o aumento da temperatura, você vai modificar o grau de agitação dessas partículas, mas o modo de interação entre elas vai se manter. As propriedades químicas de cada uma, individual ou em conjunto, também vão se manter. Tá? Então, essas pequenas variações de temperaturas elas não vão promover mudanças nas propriedades químicas da mistura água e álcool. Uma coisa que a gente pode já responder sem precisar analisar a tabela, sem nada. O aumento da temperatura promoveria o aumento da densidade da água e do álcool. Isso não faz sentido, porque o aumento da temperatura promove aumento no grau de agitação das partículas. Então, olha, aumento no grau de agitação. A tendência natural nas soluções normais, nas substâncias normais, a tendência natural é aumentos de temperatura levarem a diminuição na densidade. As moléculas elas tendem a se afastar, a ter dilatação. Óbvio que existem pequenas exceções, como o comportamento anômalo da água ali na faixa entre 0 e 4 graus Celsius. Ali a coisa não funciona exatamente como ocorre para a maioria das substâncias. Mas aumento de temperatura promove aumento no grau de agitação e isso não tem como relacionar com o aumento de densidade, porque olha, se eu aumento o grau de agitação, eu tenho uma tendência a aumentar o volume. Olha ali para mim na fórmula da densidade. Eu tenho uma tendência a aumentar o volume e diminuir a densidade. E é por isso exatamente que a tabela, né, ela precisa ser feita uma correção, porque você tem leve modificação no volume dos materiais por conta da dilatação. Mesmo sendo líquidos, embora na física vocês estudam dilatação térmica de sólidos, mas qualquer material pode dilatar com as mudanças de temperatura, beleza? Então, a alternativa para ser marcada aqui é a letra C. E aí você vai falar, poxa, mas e o aumento da dissociação da água? Olha, mesmo que isso aconteça, não é
um motivo para fazer uma tabela de correção. A dissociação da água, a autoionização da água, na verdade, né, que provavelmente é o que ele estava induzindo você a pensar com esse item A, ele não interfere ali na mistura água e álcool. Ele é tão insignificante, ele ocorre numa extensão tão pequena, exceto quando tem um ácido ou uma base presente, que a gente pode negligenciar e isso não é importante para a nossa mistura. Beleza? Então, essa questão aqui, num nível de 1 a 5, eu classificaria ali ela entre 2 e 3. Ela não é tão fácil, mas ela também não é a mais difícil. Você consegue facilmente achar aqui a ideia da dilatação e isso interferir na mistura, porque ele dá algumas dicas aqui no próprio enunciado, o princípio da flutuabilidade, ele fala de densidade. Então, isso dá algumas pistas de que a resposta tem a ver com alteração no volume. Beleza? Então, pessoal, eu espero sinceramente que você tenha gostado dessa questão. Se você gostou, se inscreva no canal e segue a gente lá no Instagram, @bisudaquimica. Um grande abraço para todos vocês e não deixe de acompanhar os outros vídeos da nossa resolução. Tchau, tchau!